O mercado brasileiro de jogos eletrônicos deu um passo importantíssimo rumo à sua regulamentação. O projeto de lei 2796, ficou conhecido como Marco Legal dos Games. Foi aprovado em votação na Câmara e depende agora só da canetada do presidente Lula. O que isso muda para a empresa e para os jogadores, a gente vai entender agora no plantão do Meteoro. Falou de games, estamos no lugar certo, porque todas essas trilhas que estão ouvindo aqui são trilhas de games, porque o pessoal do Meteoro aqui é tão nerd quanto eu, que eu adoro, né? Então todo mundo aqui é meio nerd. Eu vou chamar o Marcelos na tela. Marcelo, seja bem-vindo novamente para mais um plantão do Meteoro. O Marcelos também é um gamer convicto. Vamos falar um pouco sobre esse marco legal dos games. Isso é positivo, é negativo? O que a gente pode contextualizar, Marcelos? Pois é, esse projeto de lei, ele ficou conhecido como Marco Legal, né? Eu diria que, da maneira como ele está passando, ele é muito positivo. Ele tem uma história bem comprida, vem desde 2021 que esse projeto está sendo noticiado, né? Está em pauta. A gente falou aqui no Meteoro, da última vez que cobriu essa pauta, foi um vídeo comigo, inclusive, sobre uma treta que estava rolando desse projeto com as bets, né, com as casas de apostas, que foi uma queda de braço que o ramo das apostas perdeu. E eu vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre por que é positivo, né, o que a gente pode vislumbrar para o futuro, e também deixar mais para o final algumas opiniões pessoais sobre o autor original do projeto, que é uma pessoa que eu tenho certeza que quem está assistindo já ouviu falar, que é o Kim Kataguiri, né? Ele, inicialmente, o projeto era de autoria dele, passou por várias tretas e várias transformações. Então, o que sobrou do Kim nessa história, a gente pode falar também um pouco a respeito. Mas vamos abrir com a matéria do Terra, que ela dá um contexto geral assim do que está rolando. Vamos lá. De assunto, gente, agora às 5h48, a Câmara dos Deputados aprovou, essa semana, o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos, o chamado Marco Legal dos Games, que regulamenta ali a fabricação, importação, comercialização, também o desenvolvimento de jogos eletrônicos e uso comercial deles aqui no Brasil. A partir dessa aprovação, a proposta é enviada para a sanção presidencial. Enquanto isso, nesse meio do caminho, a gente vai entender como é que funciona. Converso agora com Eugênio Coraça, advogado especializado em direito digital. Eugênio, bem-vindo por aqui. Eu estava dando uma olhada em algumas questões desse marco legal dos games, né? E uma das questões bem polêmicas é que, por exemplo, você está liberando esses games, mas não está liberando os jogos de azar, você não está liberando os chamados bets, né? Por que nessa diferenciação? Muitas pessoas perguntam por que um tipo de game pode e o outro não. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Originalmente, o projeto de lei ele surge para regulamentar os jogos eletrônicos, então, que a gente chama rotineiramente de videogames, e games de fantasia, ou seja, jogos de fantasia, os fantasy games, aqueles em que você cria uma equipe e utiliza seus conhecimentos em um determinado campeonato, como o Campeonato Brasileiro de Futebol ou a Liga Norte-Americana de Basquete, para acumular pontos e competir com outros. A ideia do marco legal dos jogos eletrônicos é criar esse arcabouço para que você possa ter um desenvolvimento de jogos eletrônicos no país. A escolha por colocar ou não as bets, por colocar ou não jogos de aposta e de azar dentro dessa lei, inclusive ela só lida com jogos eletrônicos, não lida com essas bets, é uma ideia do próprio governo também de lidar com as bets do ponto de vista de arrecadação, prezando por uma maior segurança e também pensando da perspectiva de que essas bets, esses jogos de azar, eles podem estar sujeitos à corrupção, não só dos próprios jogos, mas também de jogadores que, por vezes, são alvo de apostadores, para que tomem um cartão amarelo, por exemplo, façam um gol, sofram uma falta, entre outras coisas. E a escolha, realmente, por você separar os jogos eletrônicos, é por entender que existe um mercado imenso no Brasil para os videogames, para os jogos eletrônicos, e que deve ser pensado como tal, porque são coisas realmente muito diferentes. Você tem, muitas vezes, dentro dos jogos eletrônicos, um caráter mais lúdico, não só de jogos, mas de aprendizado, de simulação, enquanto nas bets e em outros tipos de jogos de azar, a ideia é muito mais apostar e ganhar dinheiro.
Agora, eu estava dando uma olhada, claro que tem... Pode voltar para cá. Essa separação ela é importante para a gente entender o caminho que esse projeto de lei passou, porque ele começou como uma proposta de mudar a precificação, mudar imposto. Primeiramente, a ideia dele era que videogame seja tratado como software e existia uma taxação, principalmente nessa questão de importação, até de kits de desenvolvimento para a empresa e tudo mais, que não tinha essa visão, né? O videogame muitas vezes foi taxado como jogo de azar, pelo mesmo critério, assim, né? O autor do projeto, que é o Kim Kataguiri, do União, que é muito famoso pela atuação dele no MBL também, o meu entender é que ele tinha primeiro essa visão de fazer um projeto que atendesse uma demanda dos jogadores, que é o quê? Quero comprar videogame mais barato. E então fazer esse aceno, né, para uma galera que ajudou a eleger ele, dentro dessa pauta, né, dentro dessa coisa cultura pop, games e tudo mais. Qual que é o problema? Existia essa brecha para as backs entrarem e se beneficiarem do projeto, falando nós também somos games, nós somos fantasy games. E aí entra a atuação das associações e das empresas que realmente desenvolvem jogos e geram emprego e ajudam a gerar esse capital dessa indústria no Brasil. Eu destaco aqui o Márcio Filho, que é presidente da Ring, que é a Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Estado do Rio de Janeiro, que também junto com a Abra Games, né, e várias associações nacionais, entraram nessa treta com as bets para fazer inúmeras alterações no projeto, retiraram Fantasy Games e trouxeram demandas da própria categoria, da categoria de trabalho. E aí o marco legal, do jeito que ele está passando agora, ele passa a regulamentar de fato o mercado. Porque você não tinha como, sei lá, você não tinha como ter um CNPJ dentro contextualizado que você é um desenvolvedor de games. Você falava tecnologia, software, TI, serviços online, assim como empregos, né? Tipo, para você registrar em carteira ou para você trabalhar como MEI. Certos cargos que são muito específicos da área de jogos não estão, né? Eu ia falar não estavam, mas não estão regulamentados no país. E o que dificulta também várias questões do desenvolvimento, que é, por exemplo, importar kit de desenvolvimento do Nintendo Switch, do PlayStation 5, do Xbox, vários entraves legais também nesse sentido, que precisa dessa regulamentação. O que falta agora? A canetada do Lula, né? Uma vez que passou pela Câmara com todas essas mudanças que são muito positivas para o setor e tirando as backs, falta só o Lula assinar, e eu não vejo por que ele barraria, porque é uma pauta que ele flertou com ela na campanha de 2022, né? Ele chegou a se reunir com algumas pessoas da área, né, apesar de não serem todas do mercado, mas para fazer uma cartilha com algumas propostas do setor, assim. Games é uma área que a esquerda está muito defasada em relação à direita no Brasil, né? E de você olhar com mais atenção para esse público, olhar com mais atenção para esse mercado, e acho que é do interesse do Lula, da bancada governista, de olhar com atenção para isso. Eu conversei com o Márcio Filho, né, para essa pauta, e eu perguntei para ele, por exemplo, o que chega de bom, tanto para o mercado quanto para os jogadores. Eu vou citar ele aqui bem brevemente. Ele falou, esse é o presidente da Ring que eu citei, né? As conquistas para o setor estão em duas bases. O ganho de segurança jurídica, a partir do reconhecimento formal de empresas de jogos, e aí fala de regime CLT, MEI, essas coisas todas que eu falei, os kits de desenvolvimento também. E além dessas correções, tem a definição dos jogos como obra audiovisual, com suporte tecnológico, que traz um olhar para possibilidades de fomento, né? e de financiamento em várias frentes, incluindo a Lei Rouanet, mas não só. Quando você passa a tratar como cultura, como audiovisual, o setor fica muito mais resguardado legalmente em relação ao financiamento, aos fomentos e tudo mais. E tem também uma questão de proteção maior a conteúdos e comunidades para criança e adolescente, né? Não existe uma legislação muito clara sobre o conteúdo, os limites e as punições
dentro dessas, principalmente de jogos online, né? Dentro dessas interações online, dentro desses jogos, dos conteúdos, da classificação indicativa e tudo mais. Isso é muito positivo. Para o jogador, eu acredito que no primeiro momento não vai ter essa mudança tão clara que eu acho que era o anseio maior a princípio dos preços, mas eu acho que a gente tem que perder esse olhar imediatista de quero pagar mais barato pelos jogos e pensar em médio e longo prazo, jogos desenvolvidos aqui, um olhar maior da indústria para o Brasil, vai chegar nessa consequência inevitavelmente, de nossos preços lá não fazem sentido, pensando em empresas de fora. Mas quem desenvolve e comercializa aqui, e eu digo desenvolver não só as criações brasileiras, mas você tem uma fábrica prensando discos e distribuindo jogos aqui também, de rever essa precificação, né? Mas acho que o cenário como um todo, a comunidade como um todo de videogames no Brasil fica muito mais amparada, e isso é muito positivo, né? Perfeitamente, perfeitamente. E a gente vê o cenário crescendo muito, né, Marcelo? A gente vê eventos como, por exemplo, o Big Festival e outros eventos aí de desenvolvimento, jogos nacionais cada vez melhores, não devendo nada a jogos estrangeiros. Então é um cenário que não só está crescendo, como precisa desse potencial de crescimento. Isso que você falou é muito legal, né? A possibilidade de financiamentos, assim como o cinema, assim como a música, assim como o teatro. Pô, isso é fantástico. Isso aí e tende sim, né, a trazer esse benefício financeiro a médio e longo prazo, mas você também trazer esse benefício trabalhista também, gerando mais emprego, esse benefício de qualidade também, profissionalizando cada vez mais as empresas. Então, sinceramente, de tudo isso que você falou, eu só vi benefício até agora. De imediato, a aprovação foi muito comemorada pelo setor, né? pelas empresas profissionais, pelas associações, e é um passo importantíssimo. Nas palavras do próprio Márcio Filho, o Brasil entra em um tipo de regulamentação e de legislação que está topo de linha no mundo, assim, para desenvolver o setor e para dar passos cada vez maiores nesse sentido, né? Show de bola. Se eu for deixar um gancho aqui para a gente refletir sobre, vamos observar qual vai ser o uso político desse marco pelo deputado Kim Kataguiri nas eleições futuras. Com certeza ele vai querer extrair para si. Eu acho que até certo ponto é crédito dele, porque ele foi o autor original do projeto, mas o texto final tem pouquíssima coisa a ver com o que ele queria a princípio, assim, né? Então, fico muito curioso para saber como ele vai se apropriar disso no futuro. Vamos observar e também acompanhar essa evolução do cenário. Marcelo, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Seguimos, aqui a gente sempre fala de games também, de tecnologia. Você gosta do nosso conteúdo? Comenta aqui, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda o nosso trabalho. Um abraço, até a próxima.